Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. 11ª aula da carta de Paulo aos Efésios, o assunto de hoje: atributos da unidade da fé. Antes de mais nada, para nós começarmos, nós vamos orar pelos nossos pastores. Dia 8 foi dia do pastor e eu quero aproveitar esse momento para orar pela aula e orar pela vida daqueles que têm conduzido esse rebanho da nossa igreja, da nossa congregação. Amém? Pai, nós somos gratos ao Senhor por todas as coisas, por esses homens de Deus que o Senhor tem levantado, Pai, para conduzir o teu rebanho. E Deus, que nesse momento cada um agora coloque diante do Senhor a vida do pastor, a vida daquele que tem sido líder sobre a sua vida. Eu quero colocar, Deus, a vida do pastor Cláudio, do pastor Paulo, do pastor Marco, do pastor Zé Márcio, homens e mulheres, papai, que o Senhor tem conduzido, Deus, para realmente trazer para nós aquilo que o Senhor tem como palavra, como instrução nesses dias. Pai, abençoa a vida deles com saúde, com graça, com paz, com vida e muita alegria. E Deus, cada um dos irmãos agora, Deus, pensando naquele que tem sido realmente líder sobre a sua vida, nós somos gratos ao Senhor. Muito obrigado. Nos abençoe nesse dia, nessa aula, no tema que vamos tratar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, queridos? Vamos lá, então. Texto áureo da nossa lição de hoje. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A verdade prática. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, nós vamos falar hoje sobre a humildade, a mansidão e a longanimidade, né? Quais são os conceitos que nós temos para a humildade, o conceito que nós temos para a mansidão, né? E para uma coisa chamada de longanimidade, que o próprio nome, a forma como às vezes a gente pode falar isso, já vai trazer para nós a terceira característica que nós vamos tratar hoje. A humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Já a mansidão produz crentes capazes de promover a paz e a conciliação. E a longanimidade nos capacita a ser tolerantes com as falhas alheias. Amados, essa aula de hoje para mim é como se fosse torcer o pano, sabe? Por quê? Porque mansidão, longanimidade, paciência, humildade são características que precisam nos acompanhar no dia a dia. E eu tenho visto que temos como melhorar isso, sim. E temos como manter quem nós somos em Cristo Jesus. Olha o que fala lá em Colossenses. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha essa mexerica aí, os bracinhos, os olhinhos. Isso é o fruto do Espírito, irmãos, quando nós estamos juntos. Independente do tempo de caminhada cristã, é imprescindível rememorar que, além da importância dos dons espirituais e ministeriais para a igreja, para a edificação da igreja, está o fruto do Espírito Santo, manifesto por cada crente. Nós somos únicos diante de Deus, mas precisamos andar em unidade. Os dons, por mais relevantes que sejam, ou seja, importantes, necessitam estar acompanhados de um caráter transformado, impregnado das características do Mestre Jesus Cristo. O que Jesus mais tentou fazer com seus discípulos é que eles ficassem impregnados de todo o caráter, de toda a transformação que eles precisavam. Dentre as quais enfocaremos nessa lição a humildade, como eu falei, a mansidão e longanimidade. Além de tais virtudes, na individualidade, né, de cada um, evidenciarem uma genuína comunhão com o Salvador, na coletividade elas reverberam uma convivência madura, pacífica e com legítima unidade do seu corpo. A humildade, a virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Humildade, né? O que é a humilhação segundo os nossos olhos? O que é a humilhação para você? O que é humilhar? Espera-se que os crentes sejam humildes não somente diante de Deus, mas também entre eles. O que quer dizer humilhar? Tornar-se humilde. Deus, ele pode te humilhar?
Pensa bem, um Deus que humilha os seus filhos, não no sentido que o mundo impõe para nós hoje. Muitas vezes nós humilhamos as pessoas, mas não humilhamos no sentido certo da palavra. Olha o que a palavra de Deus fala sobre humilhar. Lá em Deuteronômio 8, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Humilhar é tornar você humilde. Então você pode dizer assim: Senhor, que eu seja humilhado pelo Senhor, mas no sentido de se tornar humilde, se tornar uma pessoa que reconhece o seu papel, que reconhece quem você é. Jesus Cristo o tempo todo, ele tentou mostrar isso para os discípulos. Ele não estava preocupado com a posição, ou com o cargo, ou com a igreja, ou com a doutrina, não. Ele queria mostrar para nós quem o Pai é através da vida dele. A nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. O andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. A humildade para os pagãos era considerada como uma atitude negativa, uma fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Olha dois exemplos de Jesus falando sobre isso. Jesus se esvaziou de tudo que tinha. Lembra? Filipenses, capítulo 2. E Jesus lavou o pé dos discípulos também. São dois exemplos dessa humildade que havia em Jesus Cristo. Todas as suas atitudes reconheciam a importância e o valor dos outros. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo transforme. É impossível, amados, não ser transformado e ter uma vida de humildade, de mansidão, de longanimidade, de amor, de perdão. Você precisa ser transformado a cada dia. A verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. É um contraste entre a modéstia expressada no caráter de Cristo e a arrogância e orgulho dos fariseus e autoridades daquela época. Vamos falar sobre mansidão agora. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Não significa fraqueza ou inferioridade, mas o mais seguro controle emocional, transmitindo ternura, gentileza, cortesia e paciência. Lembra de Moisés, lá no livro de Números? Olha só o que a palavra fala. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante, ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo conforme o Senhor mesmo disse. Olha o que ele fala lá em Mateus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é o quê? Leve. Você tem entendido o que é a humildade, praticado, mansidão, longanimidade? Essa virtude capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Tem o sentido de paciência, tolerância, constância. Meu Deus, como a gente precisa de longanimidade. Não sei se você concorda comigo. Eu preciso exercitar a longanimidade, a mansidão, a humildade, o perdão, o amor, a oração, a vida com Deus, o andar, o caminhar com o Senhor. Eu preciso fazer isso. Não sei se você sente que precisa também. Mas se você sente, aproveite essa aula de hoje e peça perdão e tente começar uma vida diferente com Deus em todas essas coisas. Suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. O exercício da paciência requer a virtude do amor, que é a princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Olha o que fala lá no Salmo 86:15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. O comportamento conciliador é a demonstração da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação
de conflitos na igreja. Todas essas virtudes têm um compromisso comum de crucificarem a carne e andarem no Espírito. Portanto, ainda que para alguns a mansidão pareça um desafio maior que para outros, todos temos de buscar incessantemente essa virtude produzida pelo Espírito Santo naqueles que o recebem. Vamos para a conclusão. O autocontrole é uma qualidade indispensável ao cristão. Agora, nova criatura em Cristo, é uma vitória pessoal. O amor é um atributo divino, amados. Quando o estilo de vida baseado nessas virtudes é adotado pelo crente, acabam-se as disputas na igreja e fora da igreja, e o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado. Amém? Nós precisamos entender que fomos chamados para uma vida para ser santos e irrepreensíveis. E essa aula de hoje, ela não tem muito sobre a carta de Paulo aos Efésios, mas ela fala sobre coisas para o nosso cotidiano, que ele usou a carta para nos explicar. Então, eu queria que você depois se inscrevesse no canal, se você não está inscrito ainda, deixasse lá o seu like, compartilhasse esse vídeo, dissesse para as pessoas que realmente nós precisamos caminhar com Deus, no estudo da palavra, na oração, na perseverança. Eu vou deixar para você agora algumas imagens da cidade de Éfeso, para você matar um pouquinho de saudade do início das nossas aulas, para que você possa ser realmente influenciado, para que você possa ser aquecido nessa vontade de conhecer as Escrituras. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.